Então vamos falar um pouquinho, isso é muito importante, que a gente diga sobre a maledicência, o Lashon Hara, que também vem da fala. Da mesma maneira que a gente consegue abençoar uma pessoa, a gente consegue amaldiçoar ela. Lembrem-se que tem 4 níveis de Lashon Hara: a pessoa que fala mal de alguém, a pessoa que está sendo mal falada. Então a pessoa está lá no outro lado do mundo. Veja, olha que coisa interessante. A pessoa está lá no outro lado do mundo, mas ela ainda assim, porque algumas pessoas falam dela, ela está sendo atingida. A pessoa que está ouvindo a outra falar, e até uma quarta que passa por perto. Ou seja, uma coisa muito. Isso é literalmente uma, assim, uma imersão na impureza. Uma pessoa se afunda. Mas tem mais um detalhe que às vezes passa despercebido. Ela Lashon Hara também, quando uma pessoa pergunta para você: o que você acha desse fulano, dessa fulana? E você fala o seguinte: prefiro não comentar. Você já fez Lashon Hara? Já fez Lashon Hara. Por quê? Qual é essa conotação? Você não falou mal, mas precisou. Você pres... E aí, Paulo, você foi cirúrgico no final. Fala nada. Fica quieto. Mas vamos dar um 300, vamos dar uns 180 graus aí. Vamos dar uns 180 graus. Vamos virar do avesso. A parte positiva. Toda vez que você fala bem de uma pessoa, que procura enxergar as qualidades, acentua, cada vez que você profere palavras positivas para uma pessoa, abençoando ela, porque assim, você não precisa, eu te abençoo, não é isso. Quando você fala bem de uma pessoa, quando você deseja coisas boas para uma pessoa, você já está automaticamente abençoando ela. Isso, na mesma medida, acontece com Deus em relação a gente. Acontece em relação a gente. Então, do jeito que a gente fala, ou a gente se pronuncia, ou a gente se posiciona em relação às outras pessoas, Deus faz o mesmo com a gente. Então, medida por medida. Simplesmente assim. Então, é muito importante, às vezes, não falar. Quando é uma conotação negativa, ou até quando você resolve não opinar, então não opine mesmo, não fale absolutamente nada. Fique de boca fechada. E, se for em relação ao chamar a Deus nos livre, se afaste do recinto. Só isso. Não fala nada. Não quero falar. Tchau. Um abraço. Porque se cria uma mancha, e essa mancha só tem uma maneira de ser limpada. E essa limpeza, ela geralmente não é fácil de tirar. Não é fácil. E não é prazerosa. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando nós, vou colocar na primeira pessoa aqui, quando eu, Razo e Shalom, Deus nos livre, faço alguma coisa negativa sobre minha responsabilidade, que é sobre mim mesmo, ok, eu consigo fazer toda uma tchuvá, todo um processo de purificação, eu passo perdão para Deus, então eu vou reconstruindo a minha conexão com Deus. Mas quando envolve um terceiro, você além de ter que pedir perdão para o terceiro, você tem que fazer todo um processo de tirar um rancor, uma mágoa, ainda mais se a pessoa não tem a mesma mentalidade que você. A pessoa não tem essa. É assim, você dá corda para você, dá corda para os outros se enforcarem, que não depende mais de você. Uma pessoa pode não te perdoar. E daquela ação, a pessoa pode passar adiante, ou seja, levar para frente. Então a coisa começa a ficar de um tamanho. Então, essa mancha na sua alma,
através dessa haverá, desse pecado. Eu não gosto de falar pecado. Não gosto de falar pecado. Pecado é coisa de crente. Transgressão, Gabriel. Boa, 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 Nogueira, obrigado. Transgressão. Quando faz essa transgressão, quando faz essa, né, isso que a gente não pode fazer, meu, entendam a gravidade disso. Eu tenho que trabalhar dobrado. E às vezes, falando Deus no livre, você não consegue mais consertar, porque não depende de você mais. Uma simples frase maldita, mal colocada, olha o estrago que faz. É enorme. Mas depois, eu vou falar uma coisa muito importante. Alguns sábios associam aquela doença ruim, o CA, não vou falar o nome dela também, a gente não fala o nome de doença, né? Com isso, em alguns locais do corpo, tá? Em relação à fala, a fala sem sentido, a fala que agride, que transmite raiva, ira, rancor, ódio. Então, muita do resultado disso são essas. Não estou falando que é só disso, mas isso é muito forte. Digamos que é a tsarat, ou seja, a lepra, também não é lepra, mas é o que eles traduziram, né? Então a tsarat dessa geração, ou dessa geração moderna. Não tem mais tsarat, que é uma doença, era uma doença que era exposta. Como tá tudo oculto agora nessa geração, algumas gerações atrás também, como tá tudo, então a tsarat, ela é essa que vem por dentro, e ela vem. Não há nada que faça a pessoa sofrer tanto que a pessoa vai como é que eu vou dizer? Vai apodrecendo mesmo, literalmente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Eu volto a dizer, o Paulo acertou no final da pergunta. Ai, como é bom, de vez em quando, ficar 100% quieto em algumas situações.